O cara botou até a música que eu gosto. Esse cara não existe, mano. Como é que tá, Hélio? Tudo bem, Ah, meu amigo? você tá bem, cara? Tô bem, e Tô, cara, você? tô tudo bem, graças a Deus. Aquela correria de sempre, né? Eu tô com a voz um Imagino, pouco cara. fanha, mas não é Covid não, tá, pessoal? Que eu tô crise alérgica mesmo, tá? Que todo hoje em dia tem que se explicar, não tô com Covid não. É, Tô com alergia mesmo. Mas tá tudo bem, mas a correria de sempre, né? Aula pra lá, aula pra cá, aula pra lá. A gente corre ali pra ajudar, corre ali pra dar entrevista e tá essa correria de sempre aí. a gente tá trabalhando mais do que antes, né, cara? Cara, é Porque o incrível, né? professor em casa tá o trabalho triplicado, né, cara? Eu até falei exatamente isso, que quem acha que o professor está de boa agora nessa fase da quarentena, a gente está trabalhando até mesmo duplicado. Porque eu vou te contar, cara, que preparar a aula, você tem que ter cuidado com a dinâmica da aula, que da aula online é diferente da aula presencial. Manter o cara acordado. O pessoal mesmo deve saber isso. Tem vários alunos aqui que devem passar por isso, né? Tem aquela aula que dá vontade de dormir, e tem aquela aula que dá vontade de ficar. Então a gente tem que sempre Sim. segurar o aluno ali, então isso é o mais complicado. A gente está aprendendo. Nós estamos aprendendo agora como ensinar e os alunos estão aprendendo agora como aprender de uma forma Aprender. completamente diferente. Verdade, cara. É complicado mesmo. Eu imagino, a confusão. Aqui nosso curso tá parado, os meninos estão em casa ainda se preservando, né? Sim, Mas, e aí é difícil mesmo passar não, conteúdo online, não é fácil, não. é E muito como é que tá no difícil. Rio aí, Rafael? Então, a gente está hoje atualizando, já entrando um pouquinho no assunto, né? Com relação ao coronavírus. Aqui no Rio, hoje, basicamente, já acabaram de soltar uma nota agora na parte da tarde, realmente indicando que deve ser feito um lockdown na cidade. Então, está na expectativa do governador Wilson Witzel ele sancionar esse decreto para que de fato seja feito o lockdown, porque realmente a primeira coisa que tem que explicar, Hélio, em que momento nós devemos decretar lockdown e flexibilizar o isolamento. Vamos deixar isso muito claro para o pessoal. O Uhum, lockdown ele é indicado, na verdade, quando você tem número de casos muito alto, você também tem número de mortes muito alto e você está com o uhum, sistema de saúde comprometido. Então vamos supor que seu sistema público de saúde, ou sistema de saúde de uma forma geral, ele esteja ali com 90% dos leitos ocupados de UTI, que são os leitos que recebem normalmente pacientes de Covid. Se isso tiver uhum, 90%, por exemplo, ocupado, você está com o número de infectados muito alto, a curva está numa crescente, e você não tem mais como receber essa população, o ideal é tranca essa galera em casa, porque você uhum. evita realmente a dispersão do vírus. Então é assim, e como é que eu faço, Rafael, para sair do lockdown? Qual é o processo que eu faço para flexibilizar o isolamento? Você tem que analisar algumas coisas. Que coisa você tem que analisar? A sua curva está decaindo? Ou seja, aquele número de pessoas infectadas está diminuindo dia a dia? Outra coisa que também que deve ser levada em consideração: os seus leitos hospitalares estão abaixo de pelo menos 80%? Quando eu falo leitos hospitalares, eu coloco também rede pública e rede privada, tá? Então tem que Uhum. olhar, rede pública está abaixo de 80%, rede privada abaixo de 80%, beleza. Então eu já posso flexibilizar. Porque caso dê problema, eu flexibilizando o isolamento, as pessoas voltem a ser infectadas, eu tenho 20% da rede pública de saúde, e se ela colapsar, existe uma normativa que permite o serviço público de saúde alugar os leitos particulares. Então você consegue Uhum. redirecionar esses pacientes. Que, na minha opinião, pessoal, deixar muito claro a minha opinião com relação a isso, para mim, com toda essa verba que veio governamental, poderia ter feito o seguinte: revitalizar os hospitais federais que já existem, Então, ou cara, então. nós realmente alugarmos os leitos particulares. Daria muito menos trabalho e não estaríamos vendo o que a gente está vendo hoje, que até mesmo de verdade entristece. Toda essa roubalheira enfraquece nosso discurso científico, que as pessoas acham que tudo é uma bagunça. E a gente faz a ciência por amor, né? Cara, é complicado isso aqui em Campinas. No estado de São Paulo vocês estão acompanhando também, né? A gente mudaram até a data de feriado para a próxima semana ter 3, 4 dias de feriado e ele não fechar tudo. E assim, Campinas está começando a sofrer agora, né? São Paulo está naquele pico, naquela curva ascendente já há uns dias. Campinas estava segurando, e tanto que a gente estava conseguindo operar aqui todos os dias, Rafael. Aí eu Ah, tava, hoje, tava hoje você não opera mais, então, parou de novo. tá com 3 dias que a gente não consegue operar.
É mesmo, ué. Três dias que a gente não consegue operar. Então, semana passada a gente operou todo dia, porque assim, e cara, é muito triste, porque paciente tem. Inclusive, assim, a gente tem, chega lá para conversar com o paciente chorando, porque tá com Querendo dor. operar, né? Precisa, cara. E a gente Ah, realmente. só para explicar, tem um pessoal que tá chegando, que são meus Vamos lá. seguidores. Se apresenta aí, fala pra galera quem você é, o que você faz, o que você tá fazendo, Ah, qual é a sua vamos sim. A função. gente, a gente É, começou empolgado aqui no negócio. isso, Então, isso. para os amigos do Rafa aí, meu nome é Hélio Carvalho, sou professor, sou coordenador do curso da Unicamp, sou biomédico, perfusionista, tá? Trabalho no HC da Unicamp aqui em Campinas. E sou atual presidente da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Circulação Corpórea. Então a gente faz um trabalho de divulgação da área da perfusão, da cirurgia. E aí eu conheci essa figura maravilhosa aí nos congressos da vida. E aí, Exato, as conheci no coisas boas, congresso ano passado. né? As coisas boas que essa vida de palestrante nos carrega, né? Que é fazer amigos por aí. Sem sombra de dúvida, gente. É um prazer estar falando com o Dr. Hélio, que o Hélio, assim, ele é um cara, assim, que quando a gente fala de perfusão a nível Brasil, para quem não sabe, pessoal, perfusão é aquela questão que você consegue tirar. Quando você faz, por exemplo, um transplante de coração, você tem que colocar uma máquina para fazer o papel do coração, não é isso, Hélio? E quem opera essa Exatamente. máquina, e a referência nisso a nível nacional, é o Dr. Hélio, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, então ele realmente é uma pessoa aí que a gente estava preparando já uma live para poder falar com vocês. E aí, quando a gente falou, eu falei assim, cara, vamos falar de Covid. Quando eu falei com ela, assim, vamos falar de Covid, muito se fala sobre os anticoagulantes. O pessoal fala assim, Então, eu devo utilizar anticoagulante? Eu não devo utilizar anticoagulante? Tem a questão da heparina. Por que uhum, que é indicado, na verdade, o anticoagulante? Eu vou dar a questão fisiológica aqui e vou dar para o Hélio complementar. manda Quando nós bala. falamos de uma infecção viral como a do SARS-CoV-2, que causa Covid-19, esse vírus tem um tropismo. O que é tropismo? É afinidade. Então, ele vai ter uma afinidade pelas células que nós chamamos de pneumócito 2. Essas células pneumócito 2, elas produzem o que nós chamamos de surfactantes, que é uma substância, Uhum. normalmente, que ela secreta substância que ela é rica em fosfolipídios. Ou seja, essa substância, quando a pessoa fica infectada pelo Covid, pelo coronavírus que vai causar Covid-19, a substância ela vai formando pequenos trombos, porque esse surfactante ele vai se acumulando naquela região. E talvez, para minimizar os danos quando a gente forma esses trombos, porque o trombo, quando ele se solta, ele vai parar no pulmão, dá uma embolia pulmonar. Se ele for, por exemplo, para o cérebro, vai dar um AVC, ou um AVE, né? Isquêmico ou hemorrágico. Então, é utilizada os anticoagulantes nesse sentido. E como é que está, Hélio, essa questão dos anticoagulantes na rotina clínica do hospital, não medicando de fato em casa? Então, eu peguei alguns protocolos, Rafael. Inclusive, meu irmão é médico infectologista, está na frente de batalha lá em Teresina, no Piauí, combatendo o Covid, né, ajudando. E ele me passou alguns protocolos para me passar. A gente já teve algumas lives, inclusive, com ele aí. E ele me passou uma coisa seguinte, que é utilizado a heparina, né? Tanto existe a heparina não fracionada e a heparina de baixo peso molecular, né? A enoxaparina. Sim. Então, você pode utilizar as duas, tem doses diferentes, e tem doses diferentes para pacientes que são graves ou pacientes não graves. Mas, realmente, é uma droga que é utilizada no tratamento porque, como você explicou, a COVID ela tem, na sua característica, a formação de trombose. Então, na sua visão, na sua análise clínica, né? Então, já teve vários trabalhos, acho que eu até ouvi alguém compartilhando, mas a gente encontra vários trabalhos feitos com cadáveres que mostram, né, a formação de trombo na microcirculação. Então, para evitar, é protocolado a utilização dessas drogas. Tem várias drogas, né, várias doses, 40 miligramas por quilo, depende do peso do paciente. Isso é seriado por Uhum. peso do paciente. Mas isso normalmente é inserido no paciente grave já, não é isso? Ou na primeira Geralmente é fase da feito, doença? geralmente já é na segunda fase, ou no paciente grave, mas o paciente não grave, mas que tem alguns critérios de restrição
já de comprometimento pulmonar, com certas dificuldades, eles já iniciam com a doses mais baixas, né, para evitar complicações. Então, é normal, é protocolo isso, mas não quer dizer que a heparina cura, ou, né, para a pessoa fazer tratamento em casa. Gente, é uma droga dentre outras várias, que é um tratamento complexo, em que os médicos estão utilizando para fazer com que a patologia não se desenvolva, que a patologia é muito complexa, nova e complexa. Porque você tem que atuar na parte da coagulação, na parte pulmonar, na parte sanguínea. É algo que é difícil, né? O tratamento é algo difícil. Não, sem sombra de dúvida. Então, quando a gente fala sobre essa questão do anticoagulante, galera, pensa logo em pneumócito 2. É ali que está o tropismo do vírus, é ali que está realmente o problema quando a gente fala com relação a essa questão de usar o anticoagulante. Lembra que surfactante é uma substância que tem fosfolipídios em excesso na sua composição, vai formar esses trombinhos. Se esse trombinho soltar, o que vai acontecer com a pessoa? Ela vai ver Jesus. A gente não quer que ninguém vai ver Jesus. Exato. Né? Ou então se transforma num vegetal, né, Rafa? Exato. Você pode ter diversas complicações. Tanto a pessoa fazer uma tromboembolia pulmonar, ou a pessoa vai fazer uma AVE, por exemplo, e ter sequelas irreversíveis na sua questão. Então, essa questão farmacológica, essa questão fisiológica, fisiopatológica da doença, tem que estar muito intrínseca em vocês, depois deem uma lida nisso. E quando a gente fala com relação a intervenções medicamentosas na patologia especificamente, no Covid-19, temos que ter em mente que a doença é dividida em 3 fases, tá? A fase 1, fase 2 e fase 3. E as intervenções farmacológicas, elas entram em cada uma dessas fases. E, obviamente, cada uma dessas fases vai obedecer um critério farmacológico. O fármaco que você usa para a fase 1 é o mesmo para a fase 2. Não, quer dizer, não é o mesmo para a fase 2. Não, e é diferente também, isso. E nem da fase 3. Isso vai mudando. Agora, uma questão que eu queria tirar dúvida com você, Hélio, era como, por exemplo, a ECMO ela ajuda no paciente que está na fase grave da doença do Covid-19. Legal. Para a galera se situar o que é ECMO, né, para quem não está habituado, a gente, na circulação extracorpórea, que como o Rafael falou no começo, a gente substitui o coração e o pulmão do paciente durante a cirurgia cardíaca. Quase que uma subespecialidade, uma outra especialidade da perfusão é o ECMO. E o que é o ECMO? É você manter o paciente na UTI em uma assistência respiratória, tá? E pode ser circulatória também. Então, imagina um circuito, para quem já viu um circuito de extracorpóreo, imagina um mini circuito de extracorpóreo em que você tem um oxigenador, um pulmão artificial, uma bomba para impulsionar esse sangue. Então você tira o sangue do paciente e manda de novo esse sangue para o paciente oxigenado, que aí você retira CO2 e oxigena o sangue. E sendo que CO2, você tirar CO2 digamos assim, é quase que um milagre. Quando você está na UTI, você tem um paciente com insuficiência respiratória, o CO2 dele altera demais, retém muito CO2, pH vai lá para baixo e você tem uma acidose que é praticamente incompatível com a vida. Por isso que o caso é muito grave e você tem uma disfunção do equilíbrio base inteiro do paciente, né? E aí, com a ECMO, você consegue tirar esse CO2, consegue repor rapidamente, consertar o equilíbrio base do paciente, você consegue estabilizá-lo. Isso você faz à beira-leito. Ou seja, dentro da UTI você tem um mini circuito lá só para ele, e você pode ficar vários dias com esse paciente em ECMO. Semanas, meses até. Então é uma tecnologia que consegue ficar meses com ECMO? Meses com ECMO. Meses com ECMO. Nossa. Então, óbvio que quanto mais cedo esse paciente se recuperar, melhor. Porque você tem uma série de lesões, né, injúrias que você faz no sangue do paciente, nos tecidos. Mas é possível, e tem relatos de casos de pacientes que ficam muito tempo e depois se estabilizam normalmente. Até porque, por exemplo, a ECMO ela é uma ponte para transplante. Uhum. Então o paciente tem uma insuficiência cardíaca, vai morrer, tá muito ruim. Ele precisa de um transplante, não tem outro jeito, não dá para consertar. Você pode colocar ele em ECMO, esperar o coração dele, e quando chegar o coração, troca, acabou. Então, é uma das possibilidades, né, que é bastante usado fora.
Então, o ECMO no mundo, ele está sendo muito utilizado. Eu até fui pegar os dados lá da Sociedade Latino-Americana, não, da ELSO, que é a sociedade internacional que rege sobre o ECMO no mundo. E eu até anotei para você, são 931 casos no mundo. Caraca. De ECMO que fizeram por Covid confirmado. Existem mais uns tantos, se eu não me engano, 600 e pouco, que é para Covid não confirmado ainda. Só que desses casos, 640 estão na América do Norte. Ah, vamos para cima. E na América do Sul, na verdade na América Latina, são 24 casos registrados lá. Tá? Mas isso se deve também pela questão da ECMO ter um alto custo também, Hélio? Você acha que pode interferir? Com certeza, fato. São dois casos que contribuem muito para essa diferença, né? América do Norte e América Latina, por exemplo. Primeiro, o custo. É muito caro no Brasil, muito caro. Uma membrana de ECMO, para você poder ter uma ideia de comparação, uma membrana de ECMO custa pelo menos uns 30 mil reais. Nossa! E um kit de extracorpórea que a gente usa todo dia na cirurgia cardíaca tem um custo de R$ 1.900. Caramba, preço caro, SUS. E o SUS não paga o ECMO. Não paga, para começar a história. Não paga o ECMO. Então, para você terem uma ideia de termos de valores, é muito caro, né? Fora os dias que o paciente fica na UTI. Eu peguei o levantamento, esses pacientes são colocados em ECMO, em média tem um tempo de UTI de 21 dias. Então, Nossa, é um tempo longo, é algo que é complicado. Além do preço, você fazer o ECMO não é um negócio simples, Rafael. Normalmente quem acompanha a ECMO é o perfusionista, né? Ele fica ali do lado, acompanhando direto, na verdade, é uma equipe multiprofissional. Porque eu, como perfusionista, eu não consigo... Primeiro que muitos serviços não tem uma pessoa 24 horas lá. Eu não consigo ficar 24 horas no ECMO. Até porque também não tem tanta necessidade de eu ficar lá. Porque, na verdade, quando está tudo estabilizado, tem que ter alguém de plantão próximo. Mas, porque se o sistema der algum problema, não precisa ficar do lado. Né? Mas precisa ficar próximo, porque qualquer intercorrência a gente ir para lá. Tanto é verdade que existem as chamadas equipes ECMOs especialistas. Então, você tem o cirurgião, você tem o perfusionista, você tem o intensivista. Então, o médico que está lá dentro... Você mobiliza, então, muita coisa, né? É muita coisa. Então, você tem o intensivista, por exemplo, a condução de um paciente entubado, que acontece demais, né? Demais na COVID, óbvio, sim. É totalmente, não totalmente, mas é muito diferente do ECMO. Então, a condução do ECMO ela é muito específica. Você tem que entender daquilo que está fazendo lá. É totalmente diferente da extracorpórea, é muito diferente da extracorpórea, por exemplo. Então, não é porque eu sei fazer extracorpórea que eu sei fazer ECMO. A condução ela é diferente. Então, realmente precisa ter um conhecimento aprofundado sobre a técnica para fazer. Então, isso também restringe tanto fazer como o sucesso também. Né? Mas, uma coisa que se posso dizer que é boa, né, nisso aí, é que eu estava vendo os casos de sucesso, né, de que o paciente sobrevive. Na América do Norte, que foi feito aqueles 640 casos, teve uma taxa de sobrevivência de 41%. Eu acho. E aqui no Brasil, baixo. E aqui no Brasil, em média, em todos os casos dos 931, foram 51%, tá? No mundo. 51%. Isso. Na América do Norte, 41%. E nesses casos, só nesses casos relatados lá na ELSO, né, internacional, na América Latina foram 24 casos e tiveram 37,5%. Então, um pouco mais baixo, mais próximo da América do Norte. Sim, sim. No Brasil, a ICBC, que é a Sociedade Brasileira, tem um cadastro. A gente está pedindo para todos os perfusionistas do Brasil para ajudarem a gente a relatar. A gente sabe, tem notícias, que já tem instalado no Brasil aproximadamente 50 ECMOs. 50 ECMOs? 50 ECMOs de Covid. Tá?
a gente não tem esses números documentados. O que tem documentado na sociedade são 9 casos só, então a gente está atrás da galera, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente já sabe que tem 15 ECMOs instalados aí. 15 ECMOs. Tudo rede privada, né? Provavelmente, tudo é rede privada. Rede privada. Então, assim, é algo que ajuda, até para um paciente, esquece Covid, um paciente normal que eu digo que vai precisar de uma ECMO, paciente com algum problema H1N1, cardíaco, ou problema, enfim. Esses pacientes, para entrar em ECMO, eles têm uma série de critérios e restrições para fazer. Então, é que nem um transplante, é cheio de critério. Então, não é qualquer paciente que você vai pôr. O paciente tem insuficiência renal, paciente, por exemplo, paciente que dá entrada, que é o classe de risco. Paciente tem comorbidade, hipertensão, diabético, obeso. Esse cara não é eletivo de ECMO, então? Não vai pro ECMO. Muito provavelmente não, porque a gente vai fazer mais mal para ele do que bem. Entendi. A gente vai, às vezes o ECMO acelera o desfecho. Acelera o desfecho. E quem toma essa decisão de entrar em ECMO, de fato, é o médico, então? Ou ele pergunta a todo mundo, reúne a equipe e vê... Geralmente ele tem uma equipe, mas o médico, ele é o coordenador da equipe, né? E ele é o centro. Então, o médico, o cirurgião, geralmente, ele tem a expertise para definir, que nem no transplante, né? Então, é uma coisa muito complexa, que é muito fator para você relacionar, para você ver se você vai fazer bem para o paciente ou não. O paciente com insuficiência renal, por exemplo, é um paciente que é difícil. Eu costumo dizer nas aulas de patologia, quando eu dou essa disciplina, quando separa os rins, é um problema sério que você já tem no corpo da pessoa. Quando os rins param, realmente você já tem uma condição fisiológica completamente comprometida. Porque ele basicamente, eu até jogo ele 40% da efetividade do corpo, eu jogo para cima desses caras. Quando eles param, realmente é muito complicado. Agora imagina, por exemplo, paciente renal crônico com uma ECMO. Eu nem imagino isso, porque para mim é inviável esse tipo de coisa. Tem uma aula que eu dei, que a gente está com o canal lá do Telegram, não, do YouTube, Rafael. YouTube. A gente está colocando algumas aulas gratuitas para a galera, sobre perfusão, para conhecer. E aí tem uma aulinha lá sobre hemoconcentrador. O que é isso? É um rim artificial. É um jeito de falar, mas na verdade é uma forma de tirar líquido, tirar água do paciente durante a circulação corpórea ou do ECMO. Então eu posso instalar. Ele é igual a hemodiálise? Não é igual a hemodiálise. Na aula lá eu explico, existe uma diferença. A hemodiálise é outro princípio. Ela tira mais produtos do metabolismo do que o hemoconcentrador. Sim. O hemoconcentrador é mais só para tirar água. Sai um pouco de outra coisa, de íons, eletrólitos, sai, de um pouquinho de droga, sai, mas pouco. Então a gente consegue tirar volume, edema, do paciente, por exemplo, em ECMO, mesmo com insuficiência renal. Porque também não é raro, durante um ECMO complicado, o rim começar a falir. E aí a gente implanta esse dispositivo para tirar o volume dele e aí o balanço dele começar a ficar negativo. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, o paciente numa ECMO, por exemplo, você também faz controle de volemia também? Por exemplo, se eu for transfundir o cara que está em ECMO, eu posso transfundir e essa bolsa de sangue vai direto na ECMO? Geralmente, toda a parte de volemia é colocada direto no paciente. A parte da ECMO, a gente isola completamente. Por quê? Só quem mexe ali é a gente, Rafael, porque é muito... imagina um sistema em que você tira sangue do paciente, passa por uma membrana e devolve. O fluxo de sangue ali, imagina que vai estar na faixa de 3 litros, 4 litros, 5 litros de sangue por minuto. Sim. É uma pressão muito grande. Bizarra, então, um negócio assim, se você mexe uma torneira errada, ou você bota sangue para fora, ou você jorra sangue em todo mundo, ou eu não teria a capacidade de operar um aparelho desse. Só de pensar nessa possibilidade de jogar sangue pro alto, cara, a minha especialização é hemato, né? A minha pós-graduação é hemato. Eu trabalhei em banco de sangue. Eu tinha pavor de transfundir paciente em CTI. Porque eu achava que eu ia tirar uma cordinha lá, alguma coisa, que eu ia matar a pessoa. Imagina uma ECMO, meu irmão. Sério. Cara, é meio louco. Porque, assim, imagina que, assim,
Olha como é que o sistema funciona. Você tem uma linha que vem do paciente, aí uma linha que vem, bomba, deixa eu ver se eu pego uma linha que vem do paciente, a bomba, Aham, tá? aham, O oxigenador e depois o aham, paciente. aham. Antes da bomba, a pressão que vem aqui ela é negativa. Por que é negativa? Porque a Saquei, bomba aspira sangue do paciente. saquei. Então, aí assim, teoricamente está tudo preenchido de sangue, o negócio está circulando doidamente lá. E se alguém desavisado, vou colher um exame, e colhe o exame na linha antes da bomba, ele não vai puxar sangue, Rafael. Ele vai puxar Meu ar. Deus do céu. Meu E Deus. na verdade ele injeta ar no circuito. E se ele injeta Meu. ar no circuito, ele está embolizando o paciente porque o sistema ele é fechado. É diferente da SEC, que se entrar um pouco de ar, vai para o meu reservatório venoso, quem já está E você consegue habilitado, corrigir isso, né? consigo corrigir numa boa. Dependendo da situação, eu consigo corrigir. Agora, na ECMO, não dá. Então, assim, Nossa, cara. eu te dei um pequeno exemplo, que é uma bobeira para quem faz, mas, Você assim, a pode gente tem que causar avisar a vida de alguém. um estrago. E, assim, a gente sabe que é um negócio tão diferente. Já aconteceu, a gente sabe de caso. Chega de noite, a gente faz várias visitas durante o dia, né? Você passa a visita, tá tudo certo, tudo lindo, tudo funcionando, maravilha, eu deixo o telefone, qualquer coisa, eu tô de sobreaviso, me chama, tá, beleza. Aham. Você chega no outro dia, assim, a bomba tá meio manchada, assim, meio suja, meio estranha, aí você olha o chão, também tá meio estranho. Falei, gente, aconteceu alguma coisa aqui. Alguém brigou com alguém, deu um soco, sujou de... O que foi que aconteceu Alguma aqui? coisa aconteceu, né? Cara, erro de coleta, às vezes. Nossa. Que Então, difícil, hein, cara. esqueci de... E aí isso ficou nervoso, porque sai sangue, meu irmão. Imagina uma pressão doida Não, de e isso num paciente 800, de Covid que 1.200 está tinas. entubado já. Por exemplo, num paciente de Covid que já está entubado, acontecer uma coisa dessas, mais Então, problemas ainda. Então, então. assim, resumindo então para a galera que está assistindo, então a ECMO ela pode ser indicada para paciente de Covid. Pode ser indicada e Pode é ser indicado. eficiente. Mas geralmente vai ser um paciente. Sabe aquele paciente que você não acredita que está mal na Covid? Então, assim, aquele paciente mais jovem, que não tem comorbidade, que, que não era para estar mal daquele jeito, mas está com. Pode, pode ser um paciente que esteja no tubo? Pode ser esse paciente? Ele já está no Pode tubo. ser. Já está no tubo, mas é um paciente que não tem, que não é obeso, mórbido, não tem insuficiência renal, sabe? Não tem nenhuma comorbidade que não que deixa que não indique o ECMO, né? Que proíba o ECMO. Esse cara vai ser muito indicado, entendeu? Vai ser E muito você, indicado e colocar. você já heparina esse cara já na ECMO também, né? Antes, essa heparinização, legal isso que você falou. A heparinização que é feita no tratamento, ela é uma. A heparinização que é feita pro Hum. ECMO é outra. Então, a Então é bom. Vamos heparinização, explicar isso, vamos explicar isso aí. Boa, isso é boa. legal. Porque a heparinização que é feita no tratamento, que é para evitar essa forma de trombo, né, por causa da patologia, ela é uma heparinização mais baixa, bem mais baixa. A Mais branda, heparinização né? mais branda. A heparinização e a heparinização no ECMO, ela é feita obrigatoriamente com a heparina não fracionada, né, que a gente utiliza Entendi. na circulação extracorpórea, né, não vai utilizar de baixo peso molecular. Né? Então tem essa diferença também. Então a gente tem a dose nossa, que a gente coloca no ECMO, hepariniza primeiro o paciente, faz exame, e aí instala o ECMO, Então tem e aí diferença, não é a mesma toca. parinização. Não é a mesma paralisação. Então você vê que Tem realmente tem todo. particularidades, tem Tem particularidades. particularidades. Tem que saber o que está fazendo, É. senão você pode até mesmo afundar o paciente do que ajudar o paciente de fato. É um negócio muito doido, cara. E realmente é verdade. Às vezes, se você faz mal feito, você afunda o paciente mais rapidamente do que ajuda. Né? Então, isso é Não, um isso é cuidado de que todo fato. mundo está tendo. Vamos lá. Então agora, a gente falou então da parte epidemiológica, dos tratamentos de coheparina.
falamos de por que que usa heparina, né? Porque tem a secreção dos pneumócitos. Vamos entender agora um pouquinho a questão da que está na moda agora, que é cloroquina. Cloroquina, Aí, isso daí tá pegando, hein, irmão? Então, cara, fala assim, aí que faz, que vai fazer com esse negócio ou não vai fazer? então, a gente tem que trabalhar, levar em consideração a medicina baseada em evidências, né? A medicina baseada em Perfeito. evidências é aquilo que a gente trabalha, é o que dá norteamento para a gente hoje na ponta, que trabalha na ponta para poder atender o paciente. Hoje saiu um estudo da Lancet, tá? Na revista da Lancet, que é muito conceituada, com um estudo de corte que fala de 96 mil pacientes que utilizaram cloroquina. E observou-se, e aí muitos falavam assim, ah, não, mas o discurso era, ele normalmente, a cloroquina não funciona, quer dizer, as pessoas falavam assim, tá grave? Usa cloroquina. Aí a gente falou assim, não, mas cloroquina Isso. não funciona em paciente grave. Então, vamos Era esse fazer o discurso. antes. Vamos fazer antes. Aí esse estudo ele vem e diz, ele fala assim, ó, pacientes 48 horas após confirmação de Covid entraram com cloroquina. Aí fizeram Uhum. cloroquina, hidroxicloroquina, que são coisas diferentes, que uma é derivada da outra. Cloroquina, hidroxicloroquina, cloroquina com azitromicina, que lá eles falam no Piscina. artigo macrolídeo, né? Que macrolídeo, na verdade, é a classe que a azitromicina ela pertence. A azitromicina, para quem não sabe, é um antibiótico da classe de macrolídeos, que a gente chama. E essa classe de macrolídeos, normalmente, é a classe de antibiótico com maior espectro de atuação. Ou seja, ele não mata determinados tipos de bactéria, ele mata diversos tipos de bactéria. Normalmente, quando o médico ele receita a azitromicina, quando ele não sabe muito bem qual a bactéria que está causando, ele fala assim, vou usar um canhão grandão, que aí vai matar Pra todo matar a mundo, com formiga. certeza. Ele usa um canhão para matar todo mundo, logo para ele não tem certeza, então ele usa esse. Então, nesse estudo, utilizaram todos esses protocolos e perceberam que, na verdade, todos esses protocolos envolvendo hidroxicloroquina e cloroquina não melhoravam o paciente, inclusive aumentavam em 30% a possibilidade de morte desses pacientes. Por quê? A grande questão, gente, é o seguinte: você usar a cloroquina, por exemplo, que pode induzir problemas cardíacos para um paciente do Albert Einstein é uma coisa. E se Uhum. eles usam, beleza, o paciente está assinando lá e tranquilo. Lá o médico faz uma anamnese, ele joga o paciente numa ATC, ele faz um ecocardiograma, faz um eletrocardiograma, faz gasometria todo dia. Quando você joga isso para uma realidade da assistência pública de saúde, chega um paciente, por exemplo, no PSF, lá no interior do Rio de Janeiro, lá longe. O cara tem condição de fazer um eletro? O cara tem condição de fazer um ecocardiograma? Aí chega um paciente lá e fala assim, toma cloroquina. Aí o paciente não sabe, nem o médico consegue saber, que o paciente tem uma fibrilação atrial, por exemplo. Aí E já é. vai matar esse cara. Para quem não sabe o que é uma fibrilação atrial, a fibrilação atrial é uma patologia que você mexe de fato no nódulo sinoatrial. O que significa isso? Você vai alterar os batimentos cardíacos do paciente. O coração ele bate, tuf, 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 é assim que ele bate, normalmente. A pessoa que tem FA é assim, ó, puf, trrr, puf, trrr, ele faz isso. O paciente ele vai de 60 batimentos por minuto a 160 em 2 É. segundos, É. basicamente. Ele fica nessa oscilação. Esse tipo de paciente é o paciente que a gente tem que identificar. É uma fibrilação atrial aguda, é uma fibrilação atrial crônica. E aí tem N protocolos para você tratar esse cara. Mas é um cara que tem Uhum. problema cardíaco. Que se você utilizar, por exemplo, a hidroxicloroquina ou a cloroquina, você vai descompensar ainda mais esse cara. Quando você tem paciente com FA aguda, por exemplo, a gente usa no hospital a amiodarona, que a gente chama, para poder Uhum. reverter essa questão toda. Então, esse é o grande ponto. Hoje, isso assim, eu sempre falo isso, gente, não é questão política, não, porque eu não tenho político de estimação. O SUS vem sendo sucateado há muito tempo. O SUS não está sendo sucateado no Bolsonaro, está sendo sucateado no Bolsonaro, foi sucateado no governo Lula, foi sucateado no governo Dilma. Então, o grande problema que a gente está colhendo hoje é um problema de muitos anos no Brasil. É da esquerda e da direita essa culpa, é de todo mundo, entendeu? Então, eu espero que hoje as pessoas olhem o SUS, olhem o cientista com outros olhos e realmente olhando para nós com um olhar tipo assim, caramba, eles merecem atenção e vamos investir nesses caras. Essa é a grande questão que a gente precisa. Não é polarizar a cloroquina do esquerda, direita. Não, não existe isso, cara. Fica para morrer com esse tipo de colocação, Hélio. É difícil, né, cara? É difícil argumentar contra quem tá
decidido a não entender. Né? Tem essa frase é muito boa, né? Não é bom argumentar com quem está decidido a não entender. E acho que contra a ciência, contra a fase dos argumentos. Eu acho que a gente tem que entender que existe, é muito difícil hoje para quem está na linha de frente tomar decisões, porque está vindo, tomada de algumas decisões, por exemplo, os médicos, a galera que está na frente lá, de acordo com a ciência está desenvolvendo pontos, porque até então é mais interrogações do que exclamações que a gente tem até pouco tempo. Então, eu conversei quando eu conversei com o pessoal dos infectologistas há um mês e meio atrás, 2 meses atrás, cloroquina era protocolo no Brasil para colocar em pacientes graves. Porque estava todo mundo desesperado, porque ninguém sabia o que ia fazer. Então, se tem uma chance, vamos ver o que ia dar. E hoje eu peguei o protocolo de hoje, não é recomendado. Está escrito assim em letras garrafais, né? Caps lock. Negrito, em caps lock, negrito, assim, ó, não, pacientes graves não é recomendado. E no protocolo de pacientes do estágio 1 e 2, também não está colocado lá as opções de cloroquina ou hidroxicloroquina para fazer tratamento. Então, assim, eu acho que às vezes a gente perde tempo com coisas que né? Não tem porquê, Rafael. Eu penso já assim, mostrou que não funciona, né? Por que você vai bater em cima dessa tecla? Muda, vamos tentar ver outro, vamos ver. O pessoal tá falando do Anitta, tá falando da ivermectina, vamos enfocar então os estudos em cima disso. Mas a grande questão, cara, é que virou uma questão política. Isso me deixa muito triste, sabia? Muito triste, muito triste, muito triste. Assim como me deixa triste, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, fazer uma arruaça com dinheiro público para montar um hospital de campanha. Mas o que me deixa feliz agora é de ver um colega assumindo aqui no Rio de Janeiro a Secretaria de Saúde, que é o Dr. Ferri. Ele falou muito bem, cara. Eu preciso trabalhar em 2 protocolos, Hélio. Quais são os protocolos hoje para acabar com o Covid no Brasil, basicamente? São 2 pilares. Eu preciso trabalhar com a prevenção e com o tratamento. A grande questão é a seguinte: se você faz a prevenção, você evita que esse cara se contamine. E o tratamento precisa ser antes, precisa ser no início. Aquela história de falar assim, só procura o serviço de saúde quando estiver quase morrendo, é isso que acaba com a gente. Então, se você investe em 2 pilares, prevenção e tratamento no início da infecção, cara, você vai ter um resultado muito bom. Se a pessoa começou a tossir, viu, fez o teste, deu positivo, vamos tratar esse cara. Que aí a possibilidade desse cara vir a ser entubado é pequena. Porque as pessoas acham que entubar um paciente é só ter respirador. Quem dera fosse só isso. Para entubar um paciente é respirador, é um médico para tomar conta do CTI, é um enfermeiro, é um fentanil, é um bloqueador neuromuscular, é um N de coisas que a gente tem que fazer para entubar um cara. Rafael, entubar um paciente não é uma missão boba, não, cara. Assim, é um engano achar que qualquer um faz. Não é. No hospital que eu trabalho, em todos os hospitais que eu conheço, que eu converso, quem é que foi convocado para entubar paciente? São os anestesistas. Só médico. Por quê? E não é qualquer médico. É o cara que faz isso todo dia. Os anestesistas lá do centro cirúrgico. Por quê? Os caras têm prática. Se por alguém que não tem prática, sabe o que acontece com o paciente? Morre, Rafael. Sabe por que morre? Porque o protocolo que é feito para intubação, foi feito um protocolo para que você não cause aerosol na sala. Sim. Para não causar aerosol na sala, você tem que fazer de forma rápida e o paciente fica com hipóxia por alguns segundos. Agora, o cara tem que ser rápido para fazer. Caramba. Senão a saturação começa a cair. Então vai lá, já está um pouco mais baixa. Aí vai 95, 90, 80, 70. Daqui a pouco o cara para e... Então, assim, não é simples. E aí, eu chamo 2 coisas. Uma que você falou e a outra que eu dou uma coisa para chamar a atenção. Primeiro, que isso que você falou de não vá para o hospital, isso todo mundo... Isso eu acho fantástico. Eu vejo tuas lives com os meninos e tuas entrevistas. Eu acho isso fantástico. A gente é profissional da saúde, a gente tem a obrigação da nossa família, pelo menos da nossa família, faça só na sua família, não precisa se meter nada dos outros, não.
informe a coisa de forma coerente, de forma Corrente. correta, para proteger, cara. Se assim, cada um fizer a sua parte, tá tudo certo, melhora muito. Então, assim, tem muita gente morrendo em casa, Rafael. Muita, Eu muita. já falei em algumas outras conversas com outros aqui, alguns amigos, que a gente tem casos que fala que o índice de infarto diminuiu. Não, não diminuiu, o povo está morrendo em casa, não está indo para o hospital. Então, não está se sentindo bem, procura logo um hospital, vai logo atrás, diz para a galera ir para o hospital, porque senão, se agravar, como você falou, é muito pior, independente da patologia. Independente E da a gente tem patologia. um problema, Hélio. Na minha concepção, o grande problema é que nós temos um serviço público de saúde sucateado. Nós temos muitas pessoas que estão lá por conta de cargos políticos que não têm competência para gerenciar tudo isso. Porque na minha cabeça, por exemplo, quando você tem uma crise dessa, uma pandemia que a gente está vivendo, por exemplo, se você tem lá UBS, Unidades Básicas de Saúde, você tem, por exemplo, uma UPA, a UPA, ela entra de tudo na UPA. Só que o grande problema chegou um cara que infartou, botei ele na sala amarela. Chegou um cara com Covid, tá mal? Coloquei ele na sala amarela do lado do cara que infartou. O que vai fazer com o cara que infartou? Vai pegar Covid e vai ficar grave também. Então você, por exemplo, fecha a UPA só para casos de não Covid e direciona os casos Covid para um local específico. Então são erros assim primários de administração, de gerenciamento de projeto que a gente vê que as pessoas não têm capacidade. A gente precisa se atentar a isso também, de quando for lá votar, por exemplo, é para a gente também ter consciência disso e fazer o certo, porque, cara, a gente está vendo que a gente não está preparado para absolutamente nada. E outra coisa, essa questão de protocolo, gente, mas lá atrás falava que não era para usar máscara, e agora fala que é para usar máscara. Galera, a doença é uma doença nova. A cada dia a gente descobre uma É, coisinha nova com relação a ela. E a gente vai mudando. E assim, eu não tenho problema nenhum em falar assim, ó, agora mudou. Mudou por conta disso. Eu sempre explico por que mudou por conta disso, sim, ué, tá? Então, é assim, é novo. Então é novo, eu também sim. estou aprendendo. E como eu vou aprendendo, eu vou passando para a população de alguma maneira. E é o que eu falo ontem eu dei uma entrevista para a Record também, eu falei isso, falei, gente, temos que nos adaptar ao novo normal. O normal, como a gente conhecia antes, dificilmente É. nós veremos. A gente vai ter que conhecer o novo normal e se adaptar a ele, sem sombra de dúvida. Tem comentários Eu, aqui, deixa eu ver aqui a galera falando. É isso aí, ó. O modelo do SUS ele é lindo mesmo, também concordo. O modelo do SUS no papel. Você percebe que tem hoje, na pandemia, alguns países desenvolvidos querendo implementar algo parecido com o SUS. Para vocês verem como é que está adiantado. O grande problema é a gestão que é feita de uma maneira ineficiente. e a gente teve alguns meses, né, cara, para se preparar para isso, né? E às vezes o que a gente vê é que não se usaram o dinheiro não sei para quê e a gente não se preparou tanto, né? Porque eu acho que assim, é muito grave a gente ter. O que eu passei esses 3 dias aqui no hospital é muito triste. Você ter paciente que quer operar, tá lá mal, tem que operar e eu não consigo operar. Tudo E como bem é que o que tá a hospital não fila de tem vaga. transplante? Como é que tá? Tipo, se aparecer um coração, o coração já era? Ah, que isso, cara. Que tenso, Não tem hein, o que Hélio? fazer. É difícil. Se não dá para Difícil. fazer uma cirurgia de urgência, imagina o transplante. Nossa, Então, assim, cara. é muito complicado, cara. É muito complicado. É, eu acho que você falou, acho que é válido, acho que a gente tem que lembrar disso daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses, pensar melhor. E a gente, assim, mas agora, o que a gente pode fazer para fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte, o que passou, passou, o que está errado, e a gente vai fazer a nossa parte para melhorar. Eu acho que Mas. com o profissional da saúde, se você trabalha no laboratório, se você trabalha no hospital, é fazer as recomendações, avisar. Cara, para mudar assim um pouco, eu entrei no hospital esses dias, sabe quando você dá uma de João Confusão, assim? Eu entrei no hospital e todo mundo de máscara, né? A gente tá todo mundo de máscara, no hospital entra de máscara, no centro cirúrgico só pode andar de máscara agora, não tem mais aquela coisa de botar máscara só quando entra na sala. Não, Aham. máscara o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E tem uma área que você só daqui pra cá só entra com máscara, com coisa do tipo assim, sabe? Tá,
tá, assim, o hospital aqui está até organizado muito bem aqui na Unicamp. A questão é que não criaram estrutura a mais, né? Talvez. Isso é complicado, deveriam ter feito, né? Mas enfim, aí o porteiro do hospital, o cara que fica na catraca sem máscara. Ah, meu Deus. Aí eu chego assim pro cidadão, eu falo, irmão, ó, cadê a máscara? Aí Ele, ele. isso aqui, foi tudo bom. Aí eu, quem é aqui? Quem é seu chefe aqui? Rapaz, eu liguei pro cara lá. Falei assim, ó, meu Ligou? amigo, é o seguinte, eu Tá liguei, certo. cara. João Confusão, eu falei assim, irmão, tá todo mundo morrendo esse negócio aqui, tá todo mundo usando máscara, sem respirar, eu boto a máscara com marca no rosto, é uma confusão no hospital. E o cara não põe máscara, contaminando os outros, contaminando ele, é idoso, vai morrer. Sei lá o que que tem. Pelo amor de Deus, é preciso, é preciso. Cara, eu falei isso ontem também. Cara, Eu falei assim, galera, a gente já passou da época de falar pro governo fiscalizar quem tá com máscara, quem tem sem é máscara. a É gente, dever de cara, é a cada um de gente. nós. É a É gente. autoconsciência. Falar, pô, cara, não sei É, se eu tô, então vou botar a máscara para não contaminar meu colega. É exatamente isso. é. Depende de cada um de nós. Essa é a grande questão. Acho que o Brasil tem que parar de ser egoísta, talvez, e realmente pensar no próximo. Todo mundo fala, empatia, posta livro de empatia, faz isso na empatia. Vamos exercitar, então, a empatia. Tá? Já passou da hora da gente exercitar essa empatia É, aí, né? é isso aí. Bom, Hélio, Ah, obrigado pelo convite, cara. Ah, não, vamos. pô, não, Eu vamos, tô tem mais preocupado 10 com. minutos. Ah, então beleza, então beleza. Tô preocupado com o Tem tempo. mais 10 minutos, mas é só para fechar, a gente tá finalizando mesmo, mas só para uma outra coisa que eu tinha falado que é importante falar é que a gente não tem ideia, Rafael, de como é importante a gente ter conhecimento sobre tudo o que está acontecendo. E o conhecimento tanto aprofundado quanto o conhecimento mais geral, né, dessa parte de Sim. massa, dessa parte de sociedade. Como eu exemplifiquei o negócio da intubação, como tem profissional da saúde, médico que não sabe intubar, Sim, tem. Isso é verdade. e tem dificuldade, e tudo bem também, ninguém é obrigado a saber tudo, né? Aham. Mas a gente precisa de mais profissionais que são especializados nisso, que precisam fazer esse tipo de procedimento de uma maneira mais tranquila. Assim como tem gente que não sabe, por exemplo, anti-10A, para fazer o controle da heparina, não sabe nem o que é, Sim. dentro de um laboratório. É isso aí. Eu estou falando muito de exame lá nas páginas de gasometria, as pessoas não sabem. Então, assim, gente, eu acho Ah, que. gasometria. Não, a gente não Não pode sair é? dessa live antes de você comentar sobre gasometria, hein? Que é uma das grandes questões que a gente vê em pacientes de Covid, é quando o paciente, por exemplo, ele fica cianótico, por exemplo. Você vê, o paciente Uhum. começa a ficar cianótico, o paciente começa a ficar roxo nas regiões periféricas, e muito se fala em saturação. Então, até para o pessoal que me segue também para entender, o que que é a saturação, o que que isso interfere na questão do Covid? Rapidinho. Então, assim, a saturação é a ligação do oxigênio com a hemoglobina. Então, quanto mais hemoglobina você tem ligado ao oxigênio, maior a sua saturação. Se todas as suas hemoglobinas estão com oxigênio, sua saturação é de 100%. Então, você tem uma deficiência na troca de oxigenação, na troca de gasosa no pulmão, né? Na COVID. Então, se a saturação retém, e quando você tem uma redução da saturação, um dos primeiros, além da saturação propriamente dita, um dos primeiros órgãos que começa a sentir é o coração. Então, é um negócio que é complicado. E segundo, que quando você tem uma disfunção pulmonar, a segunda coisa que acontece, além da oxigenação simultaneamente, é a retenção de CO2, que é por isso que o pH fica mais ácido. Então, uma acidose respiratória causa um distúrbio metabólico, e quando você tem um pH muito ácido, você enfraquece, prejudica várias reações químicas no organismo, e isso vai afundando o paciente literalmente. Então, e aí isso daí, cara, é uma coisa assim, às vezes é simples, Rafael. É simples, é você pegar um exame e saber se a coleta tá certa. Se você não diluiu demais essa amostra sem querer, sabe? E às vezes as pessoas só sabem dizer se a arterial é venosa. E às vezes no caso desse nem Nossa. sabe que a saturação tá baixa, você não sabe nem o rumo. Então, eu acho que é um momento da gente, a ciência ela tá em evidência. Em voga, tá em E, a- evidência e, a, total. e a gente é ciência. Então, eu acho assim, quem não acordou ainda dá tempo de acordar.
e de investir em você, de fazer, que é o que a gente fala todo dia nas Na sala palestras, de aula, na na sala de palestra. aula, todo dia Eu que a sempre gente falo fala. que o que vai mudar tudo isso é a educação, em todos os aspectos. A educação, ela vai. Vocês estão percebendo que nos dias de hoje, o que vale de fato é você saber do assunto, falar sobre aquele assunto. Cara, olha que a gente está vivendo, para as pessoas também darem valor à educação. Então, a educação, quando a gente fala que a educação move muito, ela move muito, não, ela move o mundo, é mais que uma frase lacradora. Isso realmente É, é um estilo de vida que deve ser seguido. eu concordo com você, gênero legal, é minha bandeira a educação, então eu acho que é o momento da galera acordar, investir em você, porque é tão bonito você chegar no hospital e conversar isso de igual para igual com as pessoas, né? E você É, contribuir de alguma maneiríssimo, maneira. maneiríssimo. Então, Eu pô, conversei com uma aluna outro dia, eu falei assim, ô fulana, eu quando me formei, eu tinha 22 anos, quando assim que eu me formei, né? Saí da faculdade que trabalhava no banco de sangue. E aí eu tinha que discutir TAP, PTT, hemoglobina com o médico, porque ele solicitava meu componente. E eu que liberava o meu componente pro médico. Eu tinha que discutir, olha só, essa hematócrito está baixo aqui, mas está com sangramento ativo? Não, a hemoglobina está de quanto? Não, tá, PTT, tal. Discutindo com o médico todos os critérios laboratoriais para saber se eu liberava a bolsa ou não. Aí eu perguntei, você uhum. saberia fazer isso? Ela, eu acho que não. Eu falei, sabe por quê? Você está preocupado só em passar. Lá na frente que o pessoal vai se ligar que o importante não é passar, o importante é aprender. Que É, passar, você pode passar de várias formas, colando, várias coisas. Mas o conhecimento que fica para você discutir isso, levar essa pessoa da profissional, é o que vai te acompanhar pro resto da vida. a conta chega, né, Rafael? A conta chega. Show? E se chega. E que eu sempre falo, o mercado ele seleciona, né? Querendo ou não, o mercado seleciona. Realmente Isso é fato. e você tem que realmente ter o equilíbrio, gente. Não basta ser só muito inteligente. Eu tô fazendo um MBA na PUC de inovação e gestão. E aí, o primeiro módulo da aula foi inteligência emocional. E aí eu tive aula com o Daniel Goleman, Total. que é o autor do livro Inteligência Muito bom. Emocional. Ele que está dando essa aula Muito pra bom. gente. Aí a aula até em inglês, tem a tradução simultânea, e ele falou assim, gente, os maiores líderes que eu já vi na minha vida, eles não eram os mais inteligentes do colégio ou da faculdade. Só que eles têm uma coisa chamada inteligência emocional e habilidade interpessoal. Então, além de você ser muito inteligente, você tem que saber lidar com pessoas. Que sem pessoas, você não vai chegar a lugar algum. Então, você precisa realmente saber lidar com todos que estão à sua volta e realmente ter inteligência não só intelectual, mas também emocional. Que aí você consegue chegar a lugares realmente significativos. Para finalizar, para complementar o que você falou, a inteligência emocional foi tida no último fórum internacional sobre as maiores competências no Fórum Econômico, né, Mundial. As maiores competências, as 10 maiores competências que um líder, que um profissional de sucesso tem. A inteligência emocional foi a sétima, a quarta, e dentre as 10, 7 características eram relacionadas à inteligência emocional. Então, assim, o que você falou é a mais pura verdade. Eu também estou estudando muito isso. Eu recomendo que todo mundo estude, porque a gente não vê isso na faculdade. Acho que até uma Não, dica, não vê, se não. você que é monstro, acrescentar isso daí, porque, cara, faz muita diferença você ter equilíbrio emocional para você, Completamente, completamente. você ser alguém diferente pro lado Como bom. você se coloca, como você se lida com pessoas, como você se comunica com as pessoas, tudo isso faz Muda. uma diferença absurda. A minha dica de livro, então, para finalizar essa live, eu vou Show, indicar para show, vocês show, show. o livro Comunicação Não Violenta. O meu está emprestado, mas eu vou abrir aqui só para mostrar a capa para vocês. É muito bom esse livro. Ele me ensinou a me comunicar com as pessoas de uma maneira diferente e muito bacana, que fala um pouco de empatia, de como você vê a pessoa e como a pessoa, por exemplo, as pessoas, às vezes, quando você está num problema, ela espera que você leve um problema para ela, ela traz um problema para você. E a pessoa acha assim, ele não vai me dar atenção, a pessoa vai me distratar. E esse livro, ele fala, cadê a imagem do livro? Aqui, esse livro aqui. Ele vai te ensinar como você responder com as pessoas, como você lidar com as pessoas e realmente se colocar no lugar da pessoa antes de falar qualquer coisa para ela. Tá abrindo aqui, ó, é esse livro aqui, ó. Comunicação Não Violenta. Essa aqui que é a capa dele. Leiam esse livro, gente. É Show. incrível, incrível, incrível. Fica a minha dica de livro aí. E antes de acabar também, eu queria dar a dica que nós, aqui no Rio de Janeiro, estamos fazendo
o quarto encontro carioca de biomedicina. E um dos temas do quarto encontro carioca de biomedicina é também a área de perfusão extracorpórea. A gente vai falar sobre análises clínicas, pesquisa científica e também perfusão extracorpórea. O Hélio com certeza vai dar palestra pra gente, então você já fica ligado. Vou estar lá e vai estar top. Nicole já está em cima de mim, já cobrando a palestra. Será um evento online, tá, gente? O evento ele é online, então todos vocês podem se inscrever. Tá lá no meu Stories, é só arrastar para cima lá que você consegue se inscrever sem nenhum tipo de problema. Beleza? Muito legal. Nicole, você recebeu a Nicole aí, né? A Nicole foi minha aluna, agora é sua aluna. Cuida bem dela, hein, cara? Não, pode deixar. Ela tá aí. Diga se eu não tô cuidando bem de você, Nicolinha. Tá? A Nicole foi uma boa indicação do Rio de Janeiro, tá fazendo sucesso aqui. Pena que elas estão aí, né? Os meninos estão separados. E para finalizar, minha última, a gente tem 2 minutos, mas só para finalizar, quem quiser saber um pouco mais de perfusão, pessoal, a gente tem o canal. O canal tem o meu, tem minha página, Professor do Carvalho, e tem do INSEC pelo Brasil, @INSEC pelo Brasil. A gente é uma página só de perfusão, a gente tem um grupo de Telegram, que a gente fica colocando conteúdo, discutindo, aula gratuita. Então é muito legal, quem quiser aprofundar os conhecimentos vão estar lá disponíveis para quem quiser, tá bom? Show de bola. Cara, obrigado pelo convite, meu amigo. Tamo junto. Um prazer. Se cuidem, usem máscaras. Tamo junto. É isso. Espero que passe logo para a gente ir pro Rio. Um abraço, cara. Irmão. Um abraço. Tchau, tchau, irmão. Tchau, tchau.